Romanos capítulo 8, versículo de número 31. Amém? Diz a palavra do Senhor: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós, o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou, antes, quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te louvar, porque mais uma vez o teu favor foi derramado sobre as nossas vidas. Por isso estamos aqui, Senhor Deus, porque aprove o Senhor permitir que entrássemos por aquela porta para oferecer um culto de gratidão, de adoração a Ti, Senhor Deus. Tu és o único digno de louvor, de honra e de glória. Todas as coisas, elas acontecem de acordo com a Tua plena e soberana vontade, Senhor Deus, que também é perfeita, e nós estamos aqui, Senhor Deus, para Te conhecer um pouco mais, para declarar que Tu és o Deus da nossa salvação, e que não há salvação em nenhum outro, senão em Cristo Jesus. Senhor Deus, que essa noite nós possamos ser preenchidos pelo poder da Tua palavra, que os nossos corações sejam trabalhados pelo poder da Tua palavra, e que haja conversão aqui hoje, que haja transformação de vida aqui hoje, que haja pessoas voltando para Cristo Jesus aqui hoje. Senhor Deus, Tu és o Deus que cura da enfermidade física, Tu és o Deus que prospera aqui nessa terra, mas principalmente Tu és o Deus que salva um condenado para a glória do Senhor. Esse é o maior milagre que nós podemos obter nessa terra, e nós queremos esse milagre, Senhor Deus, a salvação de vidas, tudo isso para louvor da Tua glória, no nome de Jesus, amém. Muitas pessoas estão inseguras. De vez em quando uma pessoa chega para mim e fala: será que eu sou salvo? Eu não sei se eu sou salvo. É interessante que, se você teve um encontro com Cristo Jesus, se você se arrependeu dos seus pecados, se você creu, isso quer dizer confiar somente e plenamente em Cristo Jesus, você é um salvo. Não porque você merece, mas porque a graça te alcançou. O favor de Deus, ele vem e envolve um pecador como eu e como você, e nos dá uma nova situação, salvos pelo sangue do Cordeiro. E é interessante que as pessoas normalmente são inseguras. Muitas coisas deixam insegurança. Quando nós olhamos para o cenário do nosso país hoje, vemos aquelas coisas todas erradas, nós estamos inseguros quanto aos nossos filhos, não é verdade? Eu que já estou mais assim, velhinho, vamos dizer assim, né? Aqui eu só perco para o pastor Gerson, mas eu que já estou mais assim, avançado em dias, a gente fica preocupado: será que o meu filho vai conseguir, será que o meu neto vai conseguir viver nesse mundo tão corrompido? Insegurança. Outras pessoas estão preocupadas: será que eu vou ter uma aposentadoria? Será que eu vou conseguir que o meu filho se forme e consiga um emprego que não pode ser mandado embora? Essas são as preocupações que vêm tomando os nossos corações. Lá na lavoura a gente preocupa: será que vai chover? Aí depois, quando começa a chover muito, será que vai parar de chover? Será que eu vou ter dinheiro para comprar sementes? Será que eu vou conseguir comprar os fertilizantes? Toda a nossa vida, ela é composta por insegurança. Mas sabe por quê? Nós não temos conhecido verdadeiramente o amor de Deus. O amor de Deus. Muitas vezes nós tentamos conquistar com os nossos próprios esforços as coisas desse mundo, achando que nelas nós teremos segurança.
achando que se nós deixarmos alguma herança para os nossos filhos, eles estarão seguros. Não há nenhuma herança que você possa deixar para o seu filho, como um exemplo de um pai e de uma mãe nascidos em Cristo Jesus, que tem uma vida em temor a Cristo Jesus. Se os seus filhos verem em você um servo, pai, e uma serva, mãe, você não precisa deixar mais nada. Se eles notarem que você realmente ama Cristo, você está deixando um legado que não só vai durar essa vida, mas se eles uma hora crerem no Senhor Jesus, durará eternamente. Outras pessoas buscam um relacionamento. Outras pessoas buscam fazer o que gostam. Outras pessoas querem deixar uma profissão para um filho. Mas nada disso completa um homem. Nada disso pode suprir o vazio de um coração. Somente Cristo Jesus. Romanos nos dá uma certeza inigualável. Se nós fôssemos ao versículo 1 do capítulo 8, ele iria te dizer assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha que certeza, olha que convicção. Por que vocês estão cheios de dúvidas? Por que nós estamos tão apegados às coisas desse mundo? Como se elas fossem o suprassumo de uma vida. Essas coisas vão passar. A primavera da vida vai rapidamente. Mas a palavra do Senhor permanece eternamente. E nós temos que nos conter nessa palavra. Romanos, então, ele começa dizendo que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aqueles também que têm a garantia do Espírito Santo são filhos e herdeiros, co-herdeiros com Cristo Jesus. E ele fala também em Romanos que os sofrimentos desse tempo não podem ser comparados com a glória do porvir. Meus irmãos, imagine só o ressoar da última trombeta. Aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que partiram também em Cristo Jesus. Que glorioso vai ser. Agora imagina só o ressoar da última trombeta para os ímpios. Aqueles que rejeitaram durante toda a sua vida o amor de Cristo Jesus, aqueles que não quiseram durante toda a sua vida servir a esse Deus, aqueles que rejeitaram a palavra, aqueles que fizeram um pouco caso da palavra de Deus. Diz a palavra que haverá choro e ranger de dentes. E essa é a palavra que eu quero trazer para você. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nós entendemos que muitas vezes a salvação é algo que eu posso manipular. Eu vou a Cristo. Na verdade, eu não vou a Cristo, eu estou morto nos meus delitos e pecados. A graciosa misericórdia do Senhor, ela vem até mim. Ela vem até mim e ela inunda meu coração. E aí eu posso entender que eu realmente preciso de salvação. E aí eu posso realmente confessar Cristo Jesus como meu Senhor. Você não vai conseguir aumentar a sua fé a não ser pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você precisa buscar intensidade na palavra de Deus, você precisa ter uma disciplina na palavra de Deus, porque logo isso vai ser um deleite na sua vida, vai ser um prazer na sua vida. O crente verdadeiro, ele ama a palavra de Deus, ele suspira pela palavra de Deus, assim como a corça anseia pelas águas. Ele deseja conhecer o Deus a quem ele serve, porque ele quer agradar o seu Deus em todas as coisas. Nós precisamos, então, voltar para a palavra. E eu quero aprender algumas coisas aqui. Versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse versículo tem sido lançado aí de qualquer maneira, nas teologias chamadas da prosperidade, nas autoajudas do meio gospel, e tem sido lançada erroneamente para justificar ações e reações de homens e mulheres que estão dentro de uma igreja, mas são ímpios por não conhecerem a Cristo Jesus. Então, quando as coisas dão errado, quando eu tomei minhas próprias decisões sem oração, quando eu tomei meus próprios caminhos sem buscar a palavra de Deus para ver se esse caminho estava certo, e quando tudo dá errado, eu tenho um consolo. Eu venho, eu pego esse versículo bem isolado e digo: se Deus é por mim, quem será contra mim? Isso é errado, isso não é bíblico.
Nós precisamos viver no centro da vontade de Deus. Isso quer dizer, se Deus é o nosso Senhor, pode o inferno todo se levantar em fúria contra o salvo, mas jamais terá êxito. Eu não posso pegar o Salmo 23 e dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu não sei o que é ser uma ovelha, e eu não sei como devo agir diante de um pastor. Eu arranco aquele versículo do Salmo 23 e prego na geladeira ou no painel do meu carro e acho que está tudo certo. Não. É melhor você colocar uma ferradura atrás da porta. Ou então já coloca nos pés já. Porque isso é uma burrice, isso é uma tolice. Isso é querer apequenar a palavra de Deus. É querer estragar algo que não pode ser estragado. Porque é incorruptível. A palavra de Deus é incorruptível. Sendo o Senhor o meu pastor. Ele me levará às águas de descanso. Ele me levará às pastagens verdejantes. Sendo o Senhor o meu pastor. Ainda que eu estiver no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Ele estará comigo. Eu preciso ser ovelha. E ovelha não manda em pastor. Ovelha não toma decisões por si só. Ela ouve a voz do seu pastor e segue o seu pastor. E é interessante isso. Eu preciso então usar esse texto para saber que se eu estou em Cristo Jesus, se Deus é o meu Senhor, nada pode me atingir, a não ser que seja a permissão dEle. E isso tudo será para crescimento, para uma vida voltada para Ele, para um aprendizado de algo que vai me levar mais próximo a Ele, que vai deixar o meu coração menos soberbo, e eu vou poder colocar a minha cabeça no pó, e vou falar, Deus é fiel, obrigado por essa prova, obrigado Deus. E é interessante que Cristo nos amou, Ele nos amou, meu irmão. Meu irmão, se você está aqui hoje, saiba que Cristo te ama. E é interessante que Ele te chama. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Vinde a mim. Você que entrou aqui essa noite destroçado. Você que entrou aqui essa noite infeliz, angustiado, cheio de conflitos. Aprenda a confiar naquele que pode todas as coisas. Se submeta a esse Deus. Você não pode entrar aqui para que Deus resolva seu problema. Você precisa entrar aqui para que você seja uma ovelha, quem sabe em breve, do Senhor. Para que Ele dirija a sua vida. Cristo nos amou, versículo 30, voltando um pouquinho aí, olha que maravilha. E aos que predestinou, Ele também nos chamou. E aos que chamou, Ele também justificou. Olha que maravilha. Você sabe o que é justificação? É eu, com todos os meus pecados, impagáveis, porque eu não poderia pagar pelos meus pecados, porque eu não tenho condição alguma. Cristo, então, vai à cruz e diz a Deus, eu paguei os pecados do Pedro. Ele está justificado. Amor maior do que esse? Ele nos chama, Ele nos justifica e Ele também nos glorifica. Glorificar é nos deixar cada vez mais parecidos com Deus. Entenda bem, nós vamos ter ações, atitudes que agradam a Deus. Nós vamos estar conformados ao Evangelho da graça, e então seremos conformados a Cristo Jesus. É tudo que o homem precisa, se parecer com Cristo. Meus irmãos, nós estamos perdendo a nossa vida, buscando desesperadamente as coisas que não podem nos preencher, que não nos podem dar segurança. Nós estamos preocupados com o futuro dos nossos filhos, mas muitas vezes o nosso futuro é incerto, porque nós não temos uma decisão profunda com Cristo Jesus. E é interessante, ninguém pode ir contra um justificado do Senhor. Então, você precisa se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus. Arrependa-se e creia, e faça parte desta promessa. Segunda coisa que eu aprendo aqui, versículo 32.
aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará com ele todas as coisas? É interessante, né? Se a pessoa não entender esse versículo, ela já está pensando, ó, vou ter um carro, uma casa que eu sonho, vou ter também um casamento legal, vou ter filhos do jeito que eu sonho, vou também ter um emprego, nada disso. Que não está dizendo nada disso. Está dizendo nada disso, está dizendo é o tamanho da expressão do amor de Deus. Muitas vezes nós falamos que amamos alguém. Eu falo muito para minha esposa que eu a amo. Mas eu preciso mostrar esse amor a ela. Porque é muito fácil eu me dirigir a ela e falar, meu bem, eu te amo. Mas ela precisa enxergar isso nas minhas expressões, não só no falar. Agora, a palavra do Senhor diz que Cristo, Ele mostra o seu amor não poupando o seu único e unigênito Filho. E as pessoas confundem João 3,16, querendo dizer o tamanho do amor de Deus, mas não é o tamanho. É a maneira com que Deus nos amou, entregando o seu Filho. E é interessante que a palavra de Deus fala que possivelmente nós não teríamos coragem de morrer por alguém que gostamos. E Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Há expressão de amor maior que essa? Nós precisamos das coisas seculares para ser feliz com Jesus? De maneira nenhuma. E é interessante, provar o seu amor por nós é culminado na cruz. A cruz é o gesto mais profundo do amor de Deus, porque a cruz é a morte chamada maldita, é a morte para os piores dos piores naquele tempo. E Cristo se humilhou até a cruz, e Ele morreu fora dos portões de Jerusalém, para que eu e você tivéssemos vida. Ele morreu em obediência ao Pai, Ele se entregou por nós. Ele se entregou por amor a nós. E a igreja contemporânea, ela está tão preocupada com a cura física, ela está tão preocupada com a prosperidade financeira, ela está tão preocupada com o casamento que tem que voltar a ser um bom casamento, que ela esquece do melhor, a salvação em Cristo Jesus, a restauração de corações que estão condenados ao inferno. Mas agora, por esse amor, pela demonstração do amor de Deus, que não poupa o seu Filho, Ele nos torna agora co-herdeiros com Cristo Jesus para os séculos dos séculos na Nova Jerusalém. Meus irmãos, tirem os olhos desse mundo, desliguem desse mundo. Isso aqui vai passar rapidamente, isso acaba. Essa semana eu fui no banco fazer um cadastro e a moça falou, teu cadastro está desatualizado, olha aqui tua foto, eu tenho uma foto, um cabelão desse tamanho. Eu falei, manda para mim que eu perdi essa foto, mas já faz muito tempo que essa foto foi tirada. Gente, já tive cabelo preto um dia. Isso passou muito rápido. Isso passou muito rápido. E isso vai passar mais rápido de agora em diante. Então nós precisamos ter o nosso tempo orando, buscando o Senhor e não buscando as coisas materiais. Nós precisamos parar de usar a Bíblia para buscar as coisas materiais. A palavra de Deus diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as coisas necessárias nos serão acrescentadas. A igreja precisa voltar para o Evangelho da Graça. A igreja precisa voltar para a interpretação da palavra do Senhor. A igreja precisa parar de querer ser massageada por um pastor corrompido. Leia a Bíblia, para que a Bíblia te fira, para que ela arranque o câncer do pecado do seu coração, e para que ela te transforme num novo homem, conformado a Cristo Jesus. Nós precisamos disso. Como entrar em uma igreja onde o ego é massageado, mas onde Deus não é glorificado? Isso não interessa para nós. Nós deveríamos entrar nessas portas para dizer, Deus, Tu és santo, santo e poderoso. Todo louvor, toda honra, toda glória devem ser ao Senhor. E isso nós poderíamos fazer aqui a noite toda, sem pedir nada para Ele. Porque nós teríamos aqui inúmeros motivos para elogiá-lo, para louvá-lo e para dizer o quão bom Ele é para nós. E é interessante
que não é isso que acontece. Deus preparou algo sabendo que eu e você estávamos rompidos com Ele. O pecado nos fez separação. E Abraão, ele mostra muito bem quando ele leva o seu filho para ser sacrificado. E isso ele está mostrando que Jesus um dia seria sacrificado. E o sacrifício de Jesus, o cutelo não foi parado por Deus, mas o cutelo foi até o final, e Cristo morreu. Isso deveria bastar para nós. Nós deveríamos estar satisfeitos com isso. Tem mais uma coisa que eu aprendo: nenhum homem, nenhuma potestade pode nos acusar. Versículo de número 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Meus irmãos, algumas pessoas chegam para mim e dizem: mas olha, eu era assim. Ah, mas olha, fulano é assim, eu não posso ficar quieto perante ele. Pode. Quem era você antes de Cristo Jesus? Um condenado, miserável, destruído pelo pecado, caído, depravado. Cristo te restaurou, Ele te justificou. Não há mais acusação contra você. Se as pessoas tentarem dizer que você é isso, que você era aquilo, você pode responder a elas: olha, tudo isso ficou na cruz do Calvário. Eu morri com Cristo, fui sepultado com Cristo e nasci um novo homem em Cristo Jesus. Espiritualmente nós morremos com Cristo naquela cruz, e todos os nossos pecados foram cravados na cruz do Calvário. Então não dê mole para essas acusações, não as receba como algo de verdade, porque Cristo te justificou e ninguém pode te acusar. Legalmente não há culpa sobre nós, nada pode nos condenar, porque Jesus pagou o preço. E é interessante que quando eu vou a 1 Pedro, não precisa abrir, capítulo 1, 17, diz: ora, se invocais como Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada pessoa, procedei com sincero temor reverente durante a vossa jornada terrena, porquanto estáis cientes de que não foi mediante valores perecíveis, como o da prata e o ouro, que fostes resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido. Olha que maravilha. Legado por vossos antepassados, mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula ou defeito algum. Meus irmãos, Jesus te tirou da tradição dos seus antepassados. Jesus te tirou do pecado, do lamaçal, e te colocou sobre uma rocha. E Ele pagou esse preço. Deus não pagou a diabo o preço, Deus não deve nada a diabo, pagou a Ele mesmo o preço. Cristo Jesus, o seu único Filho, que verteu o seu sangue precioso. Nada pode pagar esse sacrifício. Muitas vezes, quando eles pedem para eu dar meu testemunho, que eu estou no meio do testemunho, eu paro e choro e falo: Deus, por que o Senhor foi derramar o sangue tão precioso para um cara como eu? Por quê? Eu não consigo entender esse amor. Se vocês talvez pensem que vocês não merecem, eu falo: imagine eu. Eu era totalmente afastado de Deus. Eu vivia o deboche das coisas de Deus, porque eu vivia dentro de uma igreja. E eu tinha desprezo, muitas vezes, pelas coisas de Deus. Mas na sua infinita misericórdia, Ele falou: vem a mim. Isso é misericórdia demais para um homem pecador como eu entender. Mas como a Bíblia diz que é assim, eu recebo. E eu glorifico ao meu Deus, porque Ele me arrancou da lama e do pecado. E essa pessoa, talvez, que entrou aqui hoje, que não conhece a Cristo e diz: olha, comigo não há condição, porque se você achar que não há com você, vem aqui durante a semana que eu vou contar quem eu era. E talvez você vai falar: olha, tem jeito para mim. Mas se você apenas confiar na palavra, é melhor do que eu dar meu testemunho para você. Olhe para Cristo e diga a Ele na sua oração: Senhor, me salva. Eu ainda não consigo entender essas coisas grandiosas e maravilhosas, mas eu sei que Tu és real e eu sei que Tu tens o poder de salvação. Me salva. E eu creio que Deus vai mudar a tua história.
Fomos comprados na cruz. Então, se a pessoa vier te acusar, para com isso. Uma vez eu fui no hospital e eu encontrei uma enfermeira que eu não via desde antes da minha conversão. E uma outra enfermeira, chamada Débora, lá do Margarita, falou: esse aqui é o meu pastor. A moça olhou para mim, fez uma cara assim, tipo, você está de brincadeira. É esse? É esse. Não porque ele merece, não porque ele é bom, mas porque Deus é bom. E porque Cristo pagou o preço. Não há mais acusação contra nós. Cristo morreu, ao terceiro dia ressuscitou, foi assunto ao céu, está à direita do Pai. E Ele intercede por nós, é o nosso mediador. Meus irmãos, o versículo 34 nos dá essa certeza. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Meus irmãos, agora está chegando a eleição, para de correr atrás da turma para ganhar emprego, para ganhar isso, ou para arrumar a sua vida. Quem vai arrumar a sua vida é Cristo. E Ele não vai arrumar somente para essa vida, Ele vai arrumar por toda a eternidade. E Ele vai modificar o seu coração. Olha o que diz o versículo 13 de Romanos 8. Portanto, o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. A lei, ela não serve para nos salvar. Muito pelo contrário, a lei serve para nós entendermos que não podemos ser salvos por nós mesmos. Por quê? Porque desde o dia que você nasceu, até o dia que você será ceifado dessa terra, se você cometeu um só pecado, pode ser aquele que você fala, pecadinho, não tem gente que classifica, você já está condenado pela lei. Se há alguém aqui que não pecou, né, fique em pé, e você é um anjo. Você só não foi trasladado ainda porque você é um mentiroso, porque você é um pecador. Mas é interessante que não há condições de sermos salvos pela lei. E Cristo, então, é enviado para se fazer pecado em nosso lugar. Ele jamais pecou, mas Ele se tornou na cruz pecado em nosso lugar. Todos os nossos pecados, esses que você cometeu hoje, os que você e eu vamos cometer amanhã, estavam sobre Cristo Jesus. E Ele suportou sozinho os meus pecados e os seus. Irmãos, o pecado foi condenado à morte quando Jesus morreu. O pecado, então, há uma sentença para ele. Se nós estivermos em Cristo Jesus, Ele não terá o poder sobre as nossas vidas. Ele não nos dominará mais, porque Cristo viverá em nós. Jesus venceu. Os que nele estão, sim, são vitoriosos. É preciso estar nele. É preciso ter a vida de Cristo na sua vida. É preciso você declarar como Paulo: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora tenho é para adoração ao Senhor. A nossa vida precisa ser moldada em Cristo. É fácil dizer, eu sou do Senhor. Mas quando você abre a sua boca, quando você faz alguma ação, ou quando você pensa em alguma coisa, talvez você mostre para todos que você não tenha Cristo. Porque uma árvore é conhecida pelos frutos. E talvez o fruto que você esteja produzindo não revele a glória do Senhor. Tem mais uma coisa que eu aprendo aqui. Nada pode nos separar desse amor. Versículo 35 e 36. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Meus irmãos, algumas pessoas dizem: olha, quando eu fui para a igreja, a minha vida piorou, eu estou sofrendo muita tribulação, por isso eu vou embora. Você ainda não tem o amor de Cristo sobre a sua vida. Essa pessoa ainda não tem o amor de Cristo. Porque quem tem o amor de Cristo, quem recebeu um selo do Espírito Santo, ele entende que tudo isso é um motivo de crescimento.
Ele entende que tudo isso é um motivo para renovar o tempo de oração, a intensidade de oração, para renovar a maneira de orar. Ele entende que tudo isso é para a glória do Senhor. E se há uma tribulação, há um momento de glorificar o Senhor. E ser fiel a Ele durante a tribulação é glorificar ao Senhor. E na sexta-feira nós aprendemos aqui que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram para a fornalha. E eles não negaram a Cristo. E se o Senhor quiser nos livrar, Ele nos livrará. Mas se não quiser, pode ficar sabendo uma coisa: nós não renderemos culto ao Senhor e à sua estátua. Essa deveria ser a nossa vida. Essa deveria ser a nossa vida. Quando nós estamos assediados por uma tribulação, por uma angústia, deveria ser o tempo de nós apegarmos mais a Deus. É a oportunidade de nós mostrarmos a piedade no nosso coração, ou seja, o amor a Deus, constante, independente das circunstâncias. É o tempo especial. Uma vez eu visitei um homem no hospital de Itajubá, e eu estava conversando, e eu vi ali uma Bíblia ao lado, e eu falei: irmão, a paz. Ele falou: a paz. E eu falei: como é que é a sua história? Ele falou: olha, eu tive um câncer na cabeça há 2 anos, e Deus, Ele me tirou o câncer da cabeça. Agora eu estou aqui de volta, porque apareceu no fêmur, apareceu em outras partes do corpo. Mas eu glorifico meu Deus, porque eu sei que Ele é meu Deus, independente de todas as coisas. É interessante que eu fui no hospital para pregar a palavra. Eu estava começando a minha carreira cristã. Eu falei: eu vou pregar a palavra. Eu saí de lá murcho, esvaziado de mim mesmo. Mas eu saí de lá com um testemunho que me levou a crer um pouco mais no Deus a quem eu estava querendo servir. Porque o testemunho daquele homem, ele não estava glorificando a Deus porque ele estava bem, ele estava glorificando a Deus porque ele estava muito mal, mas que Deus era suficiência no seu coração. E é o que falta à igreja de hoje. Por isso nós temos tantos cultos da vitória, tantas campanhas de geração de não sei quem, de como é que fazer não sei o quê. Viva o Evangelho um dia, viva para Cristo um dia, faça tudo para não pecar durante um dia, glorifique a Deus com a sua vida. Não há estratégia humana que possa te levar mais perto de Deus, não há. Arrependa-se, creia e busque o Senhor de todo o seu coração. Ame a Deus de toda a sua alma. Nada pode te separar. Meu irmão, o evangelho light de hoje, a geração light de hoje, ela não suporta aprovação. A geração light de hoje não suporta angústia. A geração light de hoje não suporta nenhum irmão que não falou a paz do Senhor. Sabe por quê? Essa geração light, ela está encapetada, ela não tem a Cristo, ela é serva de Satanás. Ela pensa que ela tem a Cristo, mas ela não tem. Porque o cristão verdadeiro, ele está pronto para viver ou morrer por Cristo Jesus. A gente abre a Bíblia e vê esses homens, dos quais o mundo não era digno, sendo cerrado ao meio, perdendo o seu pescoço ali na espada, sendo torturados, passando ali várias lutas. E a gente fala deles aqui, não é? Que maravilha, olha, fulano, ciclano, Isaías, Elias, maravilha, mas a gente não quer ser igual a eles. A gente quer falar deles, mas a gente não quer passar uma dor do que eles passaram. Sabe por quê? É a geração light. Porque pastores que não são crentes estão pregando para homens que não são crentes. Estão fazendo uma comunidade de não crentes, porque não amam a palavra de Deus, retiram da palavra de Deus só aquilo que interessa ao coração mundano, carnal e pervertido. E para cada pastor que prega esse evangelho falsificado, existe uma ovelha cobiçadora, ou um lobo cobiçador, que também quer esse tipo de coisa. Às vezes as pessoas falam: aquele fulano, ele prega tudo errado, mas a igreja dele está cheia. Está mesmo, mãe. Um pastor louco por dinheiro, cheio de gente louca por dinheiro. O pastor diz: olha, se você der 100, você vai ter 1000. E aquela pessoa que vai lá fala: peraí, esse negócio é bom, se eu der 100 eu vou ter 1000, eu vou. Então os dois estão errados. Os dois são extremamente carnais. Nada
pode nos separar do amor de Cristo. Agora, olha o que fala no 36. Aí você quer viver isso aqui? Olha o que fala no 36. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matador. E agora? Maravilha? Glória a Deus. Meus irmãos, Paulo, ele estava numa posição bem confortável, como um fariseu. Paulo, ele chegava ali para os governadores e falava: olha, eu quero umas cartas aí, que se eu achar uns crentinhos para o caminho, eu quero prender esse todo. Diz a palavra que Paulo ia além, ele ia nas casas, arrancava as pessoas das casas e ajudava a condenar essas pessoas com a sua palavra. Diz a palavra que quando o primeiro mártir da igreja contemporânea, vamos dizer assim, depois de Cristo, morreu, ele estava ali guardando as capas, das pessoas que o apedrejavam. Ele tem um encontro em Damasco. Nenhum pastor mandou Paulo repetir uma oração. Vem cá, Paulo, vem cá, repete comigo: Senhor Jesus, entra no meu coração, muda a minha vida, escreve meu nome no livro da vida. Nada disso. Isso não existe na Bíblia. Isso aí foi uma coisa que inventaram. Mas diz a palavra que veio um clarão e Paulo caiu no chão. E Paulo diz: quem és tu? Eu sou Jesus Cristo, a quem tu persegues. Levanta, vai naquela casa, vai naquela rua e espera. Diz a palavra que ele ficou ali 3 dias sem comer, em oração e sem enxergar. Depois o Senhor chamou Ananias e falou: vai, impõe as mãos sobre Paulo. Ele falou: o senhor está doido, Jesus? Esse cara é matador de crente. Eu vou mostrar para Paulo o quanto importa. O quanto importa o quê? Sofrer pelo meu nome. Se você quer Cristo, tem uma mensagem para você: você vai sofrer pelo Evangelho da Graça. Você não vai ser aceito muitas vezes na sua família, você não vai ser aceito na sua escola, você não vai ser aceito no seu trabalho, você vai pregar e as pessoas vão caçoar de você. Se você colocar um caixote na praça e for pregar o Evangelho da Graça, talvez você apanhe. Essa é a mensagem de Deus para a tua vida. Você quer esse Evangelho? Não tem outro. Não existe outro Evangelho. Ninguém que viveu intensamente Cristo Jesus, racionalmente se saiu bem. Há perdas nesse mundo. A renúncia. Aquele que quiser vir após mim, como é que é? Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Ah, Senhor, nós queremos te seguir. Querem mesmo? As raposas têm os seus covis. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E agora? Aquele que não beber do meu sangue, não comer da minha carne, não pode ser meu discípulo. Muitos dos seus discípulos o abandonaram. Muitos dos seus discípulos o abandonaram. Aquelas pessoas que estavam caminhando com ele. Aquele tanto de Simão mágico, que abraçou a fé, que foi batizado, mas que não cria verdadeiramente em Cristo Jesus. Porque duro era esta palavra. Dura era esta palavra. Meus irmãos, ir para Cristo é morrer para si. É chegar com aqueles sonhos que você tinha antes da sua conversão e falar: Senhor, eu abro mão de todos eles, até que o Senhor me dê sonhos novos segundo o teu coração. Eu estou disposto, Senhor Deus, que tudo na minha vida que eu estou fazendo pare, mas que o Senhor me dê uma direção. É perda, meu irmão. Seguir a Cristo é perder para esse mundo e ganhar para a eternidade. Eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Eu quero ler um texto aqui muito forte de 2 Coríntios. Muito forte esse texto, eu gosto de ler com calma. 2 Coríntios 11, 13. Deixa eu ver se é esse texto mesmo. Esse mesmo. Porque os tais falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo,
E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Outra vez digo, ninguém me considere insensato. Todavia, se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como por loucura nesta confiança de gloriar-me. E posto que por muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque sendo vós santos, sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Ingloriamente o confesso como se fôramos fracos. Mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo, também eu a tenho. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medidas, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus, 40 de açoite menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Meus irmãos, ainda não era tudo, mas além dessas coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Sabe por que a igreja hoje não avança? Porque nós adoramos o Senhor aqui dentro, depois trocamos a nossa Bíblia na prateleira e somos ímpios durante toda a semana. Nós deveríamos estar desejando Cristo quando saímos daqui, a ponto de não ligar a televisão e a ponto de continuar o nosso culto, continuar um culto de adoração ao Senhor, até que nós viéssemos a dormir e acordar glorificando o Senhor, ir para o nosso trabalho glorificando o Senhor e querer cada vez que o Senhor inundasse a nossa vida. Porque você e eu, nós temos na nossa família pessoas com quem nós devemos angustiar o nosso coração para que elas sejam salvas em Cristo Jesus. Porque nós temos amigos nos nossos trabalhos que estão morrendo sem Cristo e serão condenados eternamente longe de Cristo, separados de Cristo, e nós estamos bem tranquilos, pensando o que nós vamos fazer para o almoço de amanhã. Isso é uma geração que não se converteu. Nós temos que buscar as coisas de Deus, nós temos que nos orgulhar de sofrer por Cristo, nós temos que falar: Senhor Deus, se for preciso para crescimento espiritual meu, uma aprovação, eu recebo em nome de Jesus. Essa igreja precisa ser ousada, essa igreja precisa ser ousada para ser usada. Nós queremos primeiro ser usados, e jamais seremos. Nada nos separa do amor, mesmo na tribulação, mesmo no açoite, mesmo na situação de humilhação. Cristo está conosco e o seu amor está sobre nós. Isso deveria ser o consolo para continuarmos. E diz aqui, versículo 37, somos mais que vencedores. Esse texto é usado por qualquer um. Quando eles fazem as coisas erradas, ele fala: mas eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Vai lá, peca à vontade, depois fala: mas eu sou. Aí vem a consequência do pecado: mas eu sou mais que vencedor. Vencedor por quê? Porque temos coisas? Porque alcançamos algo? Não. Ah, mas somos vencedores porque Deus nos usa para orar e o enfermo ser curado? Não. Ah, porque Deus nos usa para orar e o demônio sair daquela pessoa? Não. Os ímpios farão isso também. No último dia o Senhor vai dizer para essa turma: apartai-vos de mim. Ah, mas eu curava, eu expelia demônio. Apartai-vos, não vos conheço, vós que praticais iniquidade. Isso é sinal, é um sinal, mas pode ser no ímpio e pode não ser. Sabe por que nós somos mais do que vencedores? Porque Cristo nos amou e foi à cruz por nós, e cumpriu cabalmente o projeto de salvação. Só por isso que nós somos vencedores. Tirem os olhos de interpretar a Bíblia, querendo coisas do mundo. A Bíblia não é do mundo, ela é espiritual. Ela mostra as coisas de Deus, e não aqui dessa terra.
Deus não está preocupado com as coisas aqui dessa terra. Ele está preocupado com o seu coração, com a sua vida e com a sua alma que é eterna. Há uma eternidade, ou perto de Cristo, ou afastado de Cristo. Se entendêssemos isso, deveríamos louvar mais, orar mais, ler mais a palavra, amar mais o nosso próximo, se preocupar mais com a conversão, exaltar a Cristo mais, testemunhar mais e glorificar a Cristo mais. O que está faltando para nós, gente? O que está faltando? O que está acontecendo? A última coisa que eu aprendo aqui: o amor de Deus tem domínio total sobre os seus filhos. É maravilhoso quando nós entendemos esse amor, quando nós notamos no versículo 39. Eu vou ler o 38 e o 39, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem as circunstâncias que ultrapassam a força humana pode nos separar deste vínculo que é o amor de Deus sobre as nossas vidas. A morte talvez seja a coisa mais dura que nós enfrentamos aqui. A separação, a saudade. Nem ela pode te separar do amor de Deus. Eu queria que você entendesse. Jesus reina sobre os seus por completo. Jesus reina e cuida de cada detalhe. Na morte de um santo, no velório de um santo, algo profundo acontece. Vidas são transformadas no velório de um santo. É lógico que há a dor da saudade, a dor da perda, da separação, isso é normal. Mas há consolo, há esperança. Há esperança. Você pode ser odiado pelo mundo. Você pode sofrer as piores coisas, mas o amor de Deus está sobre a sua vida. Você que é salvo, o amor de Deus está sobre a sua vida e ninguém te arrebata disso. Ninguém arranca isso de você. Vale a pena buscar a Deus para ter coisas? Vale a pena ficar aí na campanha da casa própria? Ou do carro novo? Eu não quero perder 1 minuto de oração pedindo carro e casa para o meu Deus. E eu espero que você também não queira. Mas eu quero glorificar o meu Deus nas orações. Eu quero ser grato porque hoje eu tive um pedaço de pão. Eu quero ser grato porque talvez eu não tenha aquela coisa bonita que o outro tem, mas o que eu tenho foi que Deus me deu e eu louvo a Deus porque Ele me deu. Meus irmãos, tire os olhos desse mundo. Levante os olhos para Cristo Jesus. Coloque firme os seus olhos em Cristo Jesus. Se você pertence a Cristo, se você está selado com o Espírito Santo, nada te separa do amor de Cristo. Ele te ama porque Ele resolveu te amar. Isso é que é maravilhoso. E isso é que é uma maravilha. Ele olhou para mim cheio de pecado e resolveu me amar. Ele olhou para você cheio de pecado e resolveu te amar. Por que eu não experimento então amá-lo? O seu coração vai ser pleno. A sua vida vai ser outra. E você vai entender que Deus preenche os corações. E haverá um novo sorriso nos seus lábios. E haverá um cântico de louvor no seu coração. E você falará de Cristo com autoridade. E as pessoas verão a maneira como você vive Cristo. E mais, eu vou além, elas verão Cristo em você. E a sua pregação será agora produtiva. Você sabe que a pregação é sempre produtiva, né? A pregação da palavra. Não estou falando do homem, é da palavra. A palavra ela tem 2 efeitos. Ela salva e condena. Então ela veio para isso mesmo, para salvar e para condenar. Então você nunca pode falar, nossa, minha pregação não valeu nada. Se você pregou a Cristo Jesus, se você vive Cristo Jesus, você pregou e algo aconteceu.
Algo se cumpriu. Então nunca saia dizendo que a palavra não teve efeito. E talvez essa palavra daqui 10 anos ela vai gerar e vai dar vida a um novo convertido. Na hora você falou, estou desanimado. O cara saiu mais pecador de que entrou, mas calma. Se Deus tem aquele projeto, vai acontecer. Talvez o Israel fala que eu não vou ver o negócio acontecer aqui no que. Eu não sei se ele me chamou de velho ou se ele acha que é mais para frente que o negócio vai acontecer. E eu glorifico a Deus, porque eu não preciso ver mesmo. Eu preciso que pessoas sejam salvas aqui no Jardim Kennedy 2. Eu preciso que bares sejam fechados, homens e mulheres se prostrem no meio da rua, se arrependam dos seus pecados e declarem que Jesus Cristo é o Senhor. É isso que eu quero, é isso que eu sonho, é por isso que eu oro todos os dias. É por isso que eu oro. Eu quero ver pessoas sendo restauradas pelo poder do Senhor. Meu irmão, que Deus te abençoe. Que você possa amar a Deus e as coisas de Deus. Que você possa buscar as coisas de Deus em primeiro lugar. O resto Ele acrescenta. Olha os passarinhos. Aqui aparece cachorro com fome, nós damos comida, Deus prepara nós para dar comida para ele. Ainda mais você. Ainda mais você. Que Deus ama. Ele vai cuidar de você. A gente olha aquele passarinho tico-tico aí, pardal, que não tem valor nenhum, né? Deus cuida deles. Faz a braquiária, a sementinha, e eles se alimentam da sementinha. Você olha aquela erva daninha ali, que ela floresce, é a coisa mais linda, e Deus cuida daquela erva. Quanto mais você, negue-se a si mesmo, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga Jesus. Que Deus te abençoe. Eu te convido a ficar de pé. Senhor Deus, louvado seja o teu santo nome. A tua palavra é viva e eficaz, Senhor Deus, e ela pode penetrar hoje ao mais profundo do coração humano aqui, Senhor Deus. E ela pode discernir os pensamentos e propósitos do coração, e ela pode transformar um homem perdido num homem salvo em Cristo Jesus. Senhor Deus, nós queremos te louvar pelos que são salvos aqui, Senhor Deus, porque a tua graça inundou, mas nós queremos suplicar para os que não são, que eles tenham um encontro real com Cristo Jesus, que teu Santo Espírito revele a eles quem eles são e quem Cristo é, para que eles possam olhar para Cristo e dizer, Ele é santo, mas eu sou um pecador e eu me arrependo. Jesus Cristo, eu confio somente em Ti. Senhor Deus, só o Espírito pode promover a salvação, só o Espírito pode transformar um homem, Senhor Deus. Faz um milagre aqui essa noite, que vidas aqui sejam salvas em Cristo Jesus. Tem misericórdia, Senhor Deus, não deixe que uma vida aqui se perca, Senhor Deus. Tu és o Deus que pode salvar, Senhor Deus. Tu és o Deus que pode transformar vidas. Nós suplicamos, Senhor Deus, por conversão. Nós suplicamos para que os convertidos aqui, ao saírem para fora desse templo, Senhor Deus, que eles possam continuar em adoração, e tudo que eles fizerem no resto dessa noite, seja para louvor e glória do Senhor. Deus, conduza a nossa vida durante essa semana, que nós possamos mostrar Cristo Jesus às pessoas, que o nosso testemunho seja impactante, Senhor Deus, e que quando nós pecarmos, Senhor Deus, que haja no nosso coração um profundo arrependimento, Senhor Deus. No nome de Jesus, trata essa igreja, que essa igreja seja uma igreja de oração, uma igreja de dependência de Cristo, uma igreja louca pela palavra de Deus, uma igreja que estuda a palavra de Deus, uma igreja que busca a santificação em Cristo Jesus. Faz um milagre, Senhor Deus, para que nós possamos então avançar, Senhor Deus, segundo o teu projeto, no nome de Jesus Cristo. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, e a consolação e comunhão do Espírito Santo seja liberada sobre esta igreja, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus.